Live de número 13, vamos que vamos mais um dia, trazendo aqui o conhecimento da sabedoria de provérbios para vocês nessa live. Hoje eu vou separei alguns capítulos aqui do versículo 13, seguindo aí a nossa didática, dia 13, capítulo, perdão, 13. Dia 13, capítulo 13, eu separei aqui alguns versículos para a gente estar falando. Paz Maria, bom dia! A gente está falando aqui desses. Separei um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 8 versículos para a gente falar aqui de Provérbios. Eu tenho certeza que vai edificar muita gente hoje, Maria. Esses 8 versículos que eu separei aqui de Provérbios 13. Vamos lá, gente. Primeiro versículo que eu quero falar aqui de Provérbios 13 é o versículo 3. O que guarda sua boca conserva sua alma, mas o que muito abre os lábios tem perturbação. O que esse versículo está dizendo? Como o livro de Provérbios vem falando até aqui, batendo muito nessa tecla, para a gente ver o tamanho da importância que é moderar tudo que a gente fala. Você ficar falando muito desordenadamente, né? Como que muito abre os lábios, muito abrindo os lábios, falando muita coisa, você acaba não pensando no que está falando, sai falando de acordo com o que está sentindo, e isso acaba trazendo prejuízo para você. Quando você é prudente, tem alguns versículos aqui que a gente vai tratar sobre isso. O que é prudência? É calcular o impacto da decisão. Como você calcula, você vai pensar antes de falar. Mas isso é quem fala moderadamente consegue ter esse controle, Maria. Se a pessoa fala tudo que vai vindo na cabeça, vai falando, daqui a pouco você pergunta o que ela falou, nem ela lembra mais. Então, a gente tem que atentar para o livro de Provérbios, ele bate muito nessa tecla e não está sendo diferente, já iniciando aqui o capítulo 13. O que guarda a sua boca, conserva a sua alma. Quer conservar a sua alma, guarde a sua boca. Mas o que muito abre os lábios tem perturbação. Olha como está aqui na tradução da NTLH esse versículo de número 3, capítulo 13, versículo 3. Quem toma cuidado com o que diz está protegendo a sua própria vida, mas quem fala demais destrói a si mesmo. É o que está aqui na tradução NTLH. Vamos pular aqui agora para o versículo 4, que diz: a alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes engorda. Na NTLH diz que por mais que o preguiçoso deseje alguma coisa, ele não conseguirá. Mas a pessoa esforçada consegue o que deseja. O livro de Provérbios está batendo na tecla aqui que a gente já sabe, mas precisa sempre estar reforçando na nossa mente. Temos que nos esforçar se a gente quer chegar a algum lugar. Temos que nos esforçar se a gente quer conquistar alguma coisa. As coisas não vêm fáceis. A gente acha que porque vai orar, porque vai fazer jejum, porque vai subir no monte, que não falta culto, está sempre na igreja, as coisas vão acontecer por si só. Não é assim que funciona, tá? É que às vezes eu falei isso com algumas pessoas e ela diz, mas viu fulano? Ela dá um exemplo, Maria, de tipo, eu vi o fulano uma vez, Deus fez um milagre nele, na vida dele, assim, assim, assado. Tá, você viu um fulano uma vez. Acontece, mas não é regra. Você não pode botar exceções na sua vida. Você não pode abrir as exceções. Deus faz, claro, Deus pode todas as coisas. Né? Eu costumo falar que você vê um púlpito, uma cadeira, por exemplo, de madeira. Né? O homem fez. Deus não pode fazer uma madeira? Pode, mas ele não faz fazer uma cadeira? Pode, mas ele faz a árvore. O homem tem que ir lá usar da sua inteligência para cortar a árvore e dali fazer uma cadeira. Mas Deus pode fazer. Tem coisas que Deus pode fazer, mas ele não faz. Então você tem que usar a sua sabedoria para ser feito. Então, a alma que só deseja, a alma do preguiçoso não vai alcançar o que deseja. Então temos que nos esforçar, busque conselhos, como já falamos em versículos anteriores. Como que eu faço isso? Como eu alcanço? Não sabe? Pergunta a alguém. Estou passando por essa situação, não sei como sair. Vou perguntar a alguém
como para me dar um conselho, uma ideia para me buscar a solução para esse problema. Só não adianta ficar achando que vai cair do céu de braço cruzado, porque não cai. Beleza? Versículo 10 agora, vamos dar um pulinho aqui para o 10. Da soberba provém a contenda. Fala, Gabriel. Bom dia, meu mano. Paz? Da soberba só provém a contenda, mas com os que se aconselham se acha a sabedoria. Olha aí a confirmação do que eu falei aqui. Quando você pode estar passando por uma situação muito difícil, ao invés de cruzar os braços, né? Não, eu estou orando, estou jejuando, estou indo no monte, mas não está agindo nada. Você está exercitando a fé, mas está exercitando uma fé sem obras quando você faz isso. E a fé sem obras, a Bíblia diz que é morta. Você tem que exercitar sim a fé, tem que orar, tem que jejuar, com certeza. Só que também tem que ter as obras, tem que fazer alguma coisa. Senão a sua fé fica uma fé morta. E aí que eu falei, se você não sabe, peça conselho. E o versículo 10 veio e confirmou isso, ó, que da soberba só provém contenda. Quer contenda, briga, rixa, isso vem da soberba, vem do orgulho, não vem nada de bom daí. Com os que se aconselham, se acha sabedoria. Então, o que é sabedoria? Peça conselho. É um dos locais que nós podemos achar a sabedoria. Tá? Normalmente, quando você ora, eu já passei muito por essa experiência, Gabriel, de orar, pedir a Deus sabedoria e Deus enviar uma pessoa para poder te falar o que quer, para dar o conselho daquela situação que está passando. Então, você ora e pede sabedoria, não é que você dorme e acorda sábio. Deus vai te dar os caminhos para você conseguir essa resposta, conseguir essa sabedoria. E normalmente, pelo menos comigo, acontece muito isso. Perdi as contas de quantas vezes veio através do conselho de outra pessoa. Então, busque e sempre atento. Conselho não é opinião. Pai já, bom dia. Conselho não é opinião, conselho é de quem tem sabedoria, quem tem experiência no assunto, né? Quem já passou por aquilo, quem tem uma vivência que pode te falar sobre esse assunto. Aí sim é conselho, uma pessoa que tem uma maturidade, você sabe que não é uma pessoa de caráter e que tem experiência no assunto que você está passando. Ponto. Beleza. Essa é uma pessoa que você pode pedir sabedoria. Peça direção a Deus. Deus vai te dar direção para estar se aconselhando e não ouvindo opinião, porque opinião, cada um tem a sua e é muito perigoso. Versículo 12. A esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é árvore da vida. O que isso quer dizer? É isso aí, já. O que isso quer dizer? Que a esperança demorada, ela tira a alegria da pessoa, né? Ela enfraquece o coração, deixa a pessoa para baixo, deixa a pessoa triste. Toda vez que você está esperando algo, né? Quem nunca passou por isso? De estar orando a Deus, pedindo algo, desejando algo, e essa coisa não chega, você pede, você ora, você jejua, você faz campanha, você vai para monte, você busca conselhos, como eu falei aqui, você pede sabedoria, inteligência a Deus, você faz tudo que está ao seu alcance, mas ainda assim essa coisa não acontece, não chega na sua mão, você fica sem já saber, fala, Senhor, não sei mais o que fazer. É nessa hora que acontece esse versículo aqui, ó. O coração enfraquece. Isso é muito perigoso. É que a esperança, ela demorada, ela faz isso daí. O que a gente pode fazer para combater isso? Como que a gente combate? Antes, deixa eu te mostrar aqui na NTLH como está esse versículo aqui na NTLH. Diz que a esperança adiada faz o coração ficar doente, mas o desejo realizado enche o coração de vida. Então, ela faz o coração ficar doente, né? A esperança adiada, aquilo que você deseja. Para ganhar essa vida sem ter na mão o que você está buscando, para renovar o seu coração e fortalecer ele, somente através da fé. A fé é você enxergar o que ainda não aconteceu. Então, quando você usa a fé,
Falou, meu mano, tranquilo. Vai ficar aí até amanhã e tu pode assistir, tá? Até amanhã tá ficando por 24 horas. Aí amanhã, quando entrar nova, eu retiro essa. Vai lá. Bom trabalho, Deus te abençoe. Você tem que usar a fé, perdão, vamos voltar aqui. Tem que usar a fé para você poder renovar essa esperança dentro do coração. Porque aos olhos naturais você não está vendo. Você já fez de tudo e não aconteceu. Paz, Márcio, bom dia, meu irmão. Pelos olhos naturais. Você já olhou, já pediu, já orou, já jejuou e nada aconteceu. Não tem jeito, o coração vai enfraquecer, o coração vai ficar doente, porque a esperança demorada faz isso, é Bíblia. Porém, com a fé, se você colocar a sua fé em prática, você vai ver o que não aconteceu. A fé não é isso, é a certeza das coisas que se esperam, mas ainda não se viu. Então a fé vai, sim, renovar o seu coração, vai ativar o seu coração não ficar doente, não ficar para baixo, você não ficar triste, tá bom? Eu já ouvi pessoas usando desse versículo para ficar pior do que já está. Tá mal, tá esperando, não acontece. Ah, por que você está assim, rapaz? Levanta a cabeça, vão para cima. Ah, não dá, sabe como é que é, né? A esperança demorada enfraquece o coração. Ela usa o versículo para poder ficar ali na fossa, como se diz, né? Ficar ali curtindo aquela dor de cotovelo, mas não é isso, temos que ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé vai nos renovar, vai nos dar essa força, para ainda que a gente não esteja vendo, não esteja na nossa mão o que a gente está buscando, a gente sabe que vai acontecer, sabe que vai chegar, e isso vai te acendendo por dentro novamente, e você ganha fôlego aí para mais um dia. Beleza? Versículo 16 agora. Todo prudente age com conhecimento, mas o tolo espraia a sua loucura. Na NTLH diz que o homem sensato sempre pensa antes de agir, mas o tolo anuncia a sua ignorância. Sempre pensar antes de agir. Lembra que eu falei lá no início, no primeiro versículo, que fala das palavras? Que quem fala muito, fala demais, você acaba não tendo tempo de nem pensar direito no que vai falar, e quando vê já falou e não queria falar. Aqui, ó. O homem sensato sempre pensa antes de agir. É pensar, isso é prudência. Prudência é isso. Isso é você ser prudente, é calcular esse impacto. Então, pare, se você mantém centrado, mais tranquilo, você consegue ter essa decisão. Bom, se eu falar isso, pode gerar isso, se eu falar isso, pode gerar aquilo, se eu falar isso, vai gerar, você sabe, você tem opções, mas, calado, se você está falando, está agitado, está fazendo, você perde esse time e não consegue agir. Então, o prudente age com conhecimento, porque ele calcula, ele pensa antes de falar. O prudente. O tolo não, ele sai falando e já anuncia a sua loucura. Verso 18: pobreza e afronta virão ao que rejeita a correção. Isso aqui eu gostaria de muita atenção agora de vocês. Pobreza e afronta virão ao que rejeita correção. Quem é que gosta de ser corrigido? Eu falei isso aqui esses dias. Ninguém. Ninguém gosta de ser corrigido, ninguém gosta de ser chamado a atenção. Não é natural nosso, do ser humano, gostar de ser chamado a atenção, gostar de ser corrigido. Não é natural. Mas nós precisamos desenvolver isso. Porque até para vir um conselho, a pessoa que vai te aconselhar, se ela percebe que você é uma pessoa que não aceita uma correção, que não aceita uma ideia, né? Não ouve os conselhos, ela vai se negar a fazer isso. Por mais que veja que você está indo em direção ao abismo, mas ela não vai se negar, porque ela sabe como é o seu comportamento. Então, afronta virão ao que rejeita a correção. Não rejeite a correção, mas o que guarda a repreensão será venerado. Olha na NTLH como é lindo esse versículo. Quem rejeita a correção acabará pobre na desgraça, mas quem aceita a repreensão é respeitado. Você acha que se for repreendido, que se ouvir conselho, que está sendo humilhado, né? Está sendo, não, você vai ser respeitado se você parar para ouvir. Olha como é maravilhoso a gente ter os conhecimentos da Bíblia para pôr em prática na nossa vida. E essas lives são para isso,
para esses conhecimentos práticos, para você já pôr em prática no dia a dia. Coisas que a gente já, às vezes já sabe, mas acaba esquecendo na hora que chega a situação na nossa frente e a gente reage de forma que não deveria. Por isso a gente tem que estar sempre trabalhando essas coisas na nossa mente, para que quando aconteça no nosso dia a dia, nossa mente lembre daquilo, né? A gente já leu a Bíblia, já orou, então o Espírito Santo também te lembra de como agir, e aí você vai se tornando uma pessoa sábia, de maturidade para agir nos seus comportamentos. Caminhando para o final aqui, versículo 20. Anda com os sábios e será sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido. É um versículo muito conhecido aí de Provérbios, né? Que vê escrito por aí em vários lugares. Ande com os sábios e serás sábio. Porém, tem uma certa dificuldade em andar. Por que, Márcio, a gente tem essa dificuldade em andar com o sábio? Porque quem não está no nosso nível, Márcio, normalmente não está de fácil acesso para a gente. De quem a gente tem um fácil acesso, né, está no nosso nível de sabedoria, de intelectualidade. E às vezes quem está no nível acima, a gente não tem um acesso fácil a essa pessoa. E a gente tem que buscar esse acesso. A gente tem que dar um jeito de alcançar, de se aproximar dessas pessoas. Você não acha elas em qualquer esquina. Então a gente tem que entender isso. Ande com sábios, mas como? Na prática. Às vezes a gente não se pergunta, eu sempre faço essas perguntas. Como? Por quê? Porque isso expande a mente, abre, porque normalmente é isso que acontece. Quem está um nível acima da sua sabedoria, que você pode chegar e aprender, não frequenta os locais que você frequenta, às vezes não come onde você come, não se diverte aonde você se diverte. Então fica difícil você ter acesso a essas pessoas. Por que eu gosto do ambiente da igreja, Márcio? Que no ambiente da igreja isso é permitido. Você vê daquele irmão mais simples, que às vezes não tem nem um estudo, não sabe nem ler nem escrever, e você tem acesso a doutores, tudo dentro do mesmo ambiente. Por isso que eu amo o ambiente da igreja, que a igreja proporciona isso. Em outro ambiente, outra instituição, é difícil você conseguir ter essa mescla de pessoas de várias classes da sociedade, tudo ali no mesmo local, dispostas, né, a estar ajudando um ao outro. E isso a gente só consegue ver dentro da igreja. É um dos motivos, né? Se eu fosse citar aqui todos os motivos por que eu gosto de igreja, vai ser uma outra live, mas esse é um dos motivos que eu gosto. E para finalizar, versículo 22. O homem de bem deixa herança aos seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Olha isso, o homem de bem deixa herança aos seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Se você for um homem de bem, Pai Xandão, bom dia, meu pastor. Se você for um homem de bem, for um homem justo, você vai deixar herança. Você vai deixar, né, o seu legado aí. Porém, o que é injusto, o que é pecador, ela é depositada para o justo, tá? Isso aqui é a Bíblia que está falando. Olha na NTLH como diz: o homem bom terá uma herança para deixar para os seus netos, mas a riqueza dos pecadores ficará para as pessoas honestas. Duas coisas: seja bom e seja honesto, que você só tem a ganhar nessa terra. Por mais que às vezes ser bom, Xandão, ser honesto, às vezes pode trazer prejuízos momentâneos para a gente. O que acontece, né? Às vezes a gente ser muito bom, ser muito honesto, você acha que vai ser recompensado por aquilo, não. Você toma um prejuízo, mas fique tranquilo. Esse prejuízo é momentâneo, é ali, naquele momento. Você vai receber uma colheita abundante desse seu comportamento justo e desse seu comportamento bom. Porque essa palavra que eu li aqui é a palavra de Deus, e Deus não mente, a palavra dele é verdadeira. E a gente vê, é só você olhar à sua volta, olhar os personagens da Bíblia, olhar os personagens do nosso cotidiano mesmo, que a gente vê pessoas sendo boas, sendo honestas, sendo justas, até passando por situações difíceis momentâneas.
mas depois Deus entra e vira o cativeiro e a história é para glorificar o nome de Deus. Tá bom, pessoal? Já avançamos aí nossa live, passei 21 minutos hoje, é que tinha muitos versículos que eu queria falar aqui do capítulo 13, que não queria deixar de fora dessa live, tá? O 12 ontem foi a mesma coisa, tá? Uma riqueza tão grande que eu falei, pô, não dá para separar só 2, 3 versículos, eu tenho que tirar mais. Tá bom, pessoal? Fique aí com Deus, obrigado aí a todos vocês que assistiram a live, que Deus abençoe, espero que essa palavra tenha surtido efeito no seu coração aí e venha estar aí alcançando mais vidas. Você que vai assistir depois também, tá? Todos os dias desse mês, às 7 horas da manhã, eu estou aqui trazendo um capítulo de Provérbios, separando alguns versículos para estar trazendo instrução, conhecimento e sabedoria para a nossa vida aí, tá bom? Um abraço, que Deus abençoe, o crescimento não pode parar. Fui!